Posicionamento estratégico e mentalidade empreendedora na advocacia. É isso, gente. Espero que vocês possam aproveitar bastante. Fica à vontade, doutora. Muito obrigada, boa noite. Já tive a oportunidade de conversar com muitos aqui. Seja bem-vinda. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Cristina Guedes de Magalhães Almeida. Então eu uso Daniela Cristina Magalhães. Eu sou advogada há 31 anos, fiz 31 anos agora, no dia 27 de abril. Dá para ver pelas minhas mechas brancas. E nesse tempo de 30 anos, eu vi muita coisa. Quando eu comecei a advogar, a gente não tinha ainda os computadores pessoais. Só existia computador nas repartições públicas. E eram aqueles computadores que precisavam de uma sala como essa para guardar a CPU. Então era algo muito fora. Então a gente fazia as nossas petições na máquina de escrever. Eu fiz aula de datilografia, sabe aquele do filme do Jerry Lewis? Que ele fazia assim, tá, 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 plim, tá, 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 plim. Você já fez também? Glória a Deus, porque hoje eu digito igual a The Flash. Tá denunciando a idade, assim. Não, eu sou nova, acredita? Eu sou nova. Acredito. Eu me formei, eu ainda não tinha completado. Na época a maioridade era 21. Eu peguei minha OAB com 20 anos de idade. Né? Então eu peguei várias épocas da advocacia. Passei daquela datilografia que você tinha que afundar os dedos, para a máquina elétrica, para a máquina eletrônica. E finalmente, quando eu tinha 24 anos de idade, já 4 anos de advocacia, eu fui ter o meu primeiro contato com o computador pessoal, que era aquele do monitor quadrado, verde. Tela verde e as letras brancas. Então, imagina, de lá para cá eu vi muita coisa. A cada 10 anos o direito muda exponencialmente, mas muda assim de virar de cabeça para baixo. Eu sabia o CPC de cor, veio o CPC, mudou, tive que aprender de novo. Código Civil mudou, hoje não tem Estatuto da Mulher Casada. Meu Deus, quanta coisa! Estatuto da Mulher Casada, pedir permissão para trabalhar, para existir, para respirar. Né? Hoje temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei tão exemplar, mas infelizmente a gente ainda está pecando na execução e no cuidado. Mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Então, dentro desse crescimento da advocacia, a gente acaba se acostumando com alguns movimentos. E, infelizmente, a faculdade de Direito hoje, ela ensina Direito como ela ensinava na época que eu entrei. Eu entrei na primeira turma de 1990, no primeiro semestre. Quando chegou no segundo semestre, mudaram o curso de Direito de 4 anos para 5. Então, eu fui a última turma a fazer Direito em 4 anos. Mas, nesse tempo todo, o ensino continua o mesmo. A faculdade, ela não nos prepara para a vida aqui fora. E quando a gente sai de lá, a gente tem altas ilusões na vida. E a gente não sabe nem o que a gente vai querer ser. Ah, quando eu me formar vai ser ótimo. Pegar minha carteira da OAB, aí pega. Ai, mas agora não tá bom, vou fazer o quê? Eu estava ouvindo aqui as conversas, então eu pude ouvir. Não sabe, a gente não sabe qual área que a gente vai trabalhar. Será que eu vou trabalhar com criminal? Será que eu vou trabalhar com civil, com militar, com previdenciário? Previdenciário hoje é top de linha, né? Tá todo mundo querendo previdenciário. Então é um mundo tão grande, tão vasto, e a gente é uma sementinha perdida nesse universo. Então é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Eu peguei essa parte analógica e adivinha se foi fácil para mim fazer toda essa transição a cada 10 anos. Quando surgiu o PJE, minha mãe é advogada. A OAB da minha mãe é 3 mil, só para você ter uma ideia. Minha mãe chegou e falou, filha, já deu para mim. Ela não conseguia acompanhar a tecnologia. E aí tivemos a pandemia. Mudamos tudo virtual, audiência virtual, atendimento virtual. Hoje nós podemos atender o Brasil inteiro. Você pode ter cliente de
todos os cantos do Brasil. Até clientes ribeirinhos, que precisa pegar barco para ir na cidade, mas em casa tem a internet, tem o computador, tem o celular. Então hoje se abriu um leque vasto e as pessoas ainda estão perdidas. E as pessoas ainda falam, eu ouço muito, o mercado jurídico está saturado. Tem gente que com 2 anos de OAB desiste. Por que será? A advocacia, dizia Sobral Pinto, é para os fortes. Não para covardes. E não para covardes. Tem que ter pulso firme, tem que ter perseverança. Não é no primeiro não que a gente desiste. O primeiro não tem que ser algo que te motiva a ir buscar o sim. Quantos nãos eu já levei na minha frente? Quantos nãos em 31 anos? Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje, estaria fazendo o quê? Vendendo docinhos? É louvável. Mas é algo que eu amo. A advocacia é uma coisa assim, ou você ama ou você deixa ela. Quem aqui ama? Pode levantar a mão. Então, se você ama, é aquele casamento que você tem que dar tudo por ele. O casamento entra em crise, você tem que ir para terapia de casal. Né? É na dificuldade, é nos momentos bons, é na doença, é na alegria. É um casamento. E todo casamento passa por fases. Então, nós temos que ser verdadeiros camaleões. Tá tocando samba, vamos, de siriguidum, vamos sambar. Mudou, agora é valsa, vamos valsar. E por que hoje as pessoas falam que a advocacia está saturada? Porque todos estão fazendo a velha advocacia. Hoje em dia, usar métodos antigos não basta mais. Antigamente, os clientes vinham na minha porta, eles batiam na minha porta. Antigamente, sabe onde é que eu fazia o meu tráfego pago? Nas páginas amarelas. Quem que já viu página amarela? Doutor Antônio já viu. Doutora Mara você já viu? Uai! Pois é, a gente podia. Não, mas eu anunciava nas páginas amarelas. E aí as coisas vão mudando e a gente tem que se adaptar. Ou então você vira um dinossauro, vira fóssil. Depois ninguém lembra mais de você. Então hoje nós temos que buscar novas práticas. Não adianta só saber direito. Os grandes advogados que ganham dinheiro hoje, eles sabem mais de gestão, eles sabem mais de desenvolvimento pessoal, de network, eles têm uma visão estratégica, eles não ficam presos no processo, eles olham lá na frente. Por isso que a advocacia está saturada. Mas eu costumo dizer, o mercado está saturado de pessoas que fazem igual e que não fazem o mínimo para mudar. Pessoas que esperam cair do céu cai chuva. O maná caía quando o povo estava no deserto, não tem mais maná. Você tem que correr atrás. O cliente que batia na minha porta outro dia, ele não bate mais porque tem 100 advogados atrás dele, né? Ele pensa, estou com problema na família, Instagram, Facebook. Aí começa a chegar, eu estou precisando da aposentadoria. Você já viu que a gente conversa e o Google ouve? Já? E aí, estou precisando aposentar. E os velhinhos ficam onde? No Facebook, né? Facebook toda hora. Previdenciário. Quem é que eu vou escolher? Aí ele pega lá o primeiro. Aí o primeiro não atende telefone. Aí ele vai para onde? Para o segundo, porque tem muita oferta, gente, muita oferta. Aí ele vai para o segundo atende mal. Ele desliga, ele vai para o terceiro fez o dever de casa. Ele atendeu bem, convenceu e fechou o contrato. Então, para aqueles 2 primeiros, o mercado está saturado, sim. Está saturado de profissional que não faz o óbvio, não faz o mínimo. Então, é sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre a nova advocacia. Esse é o meu manifesto. Eu sou das antigas, mas eu sou novinha em folha. Se você me perguntar sobre tudo que está em voga, eu vou saber discutir com você. Tem coisa que eu não sei fazer. Estava conversando aqui com os colegas, mas eu sei quem faz. Advogado não perde cliente.
Ah, eu não faço criminal, eu não faço previdenciário, mas eu conheço a doutora que faz. Olha, aqui no meu escritório eu tenho uma advogada parceira e ela é fogo. Vamos, eu já atendo, já amarro ali o cliente, entrego para ela de bandeja, com contrato fechado. Então é isso que a gente precisa hoje. Então, como eu me reergui várias vezes, gente, nesses 31 anos, vocês acham que foi sempre lindo, maravilhoso? Meu marido está aqui. Quantas vezes eu já não chorei e pensei em desistir? Ai, eu não quero mais. Ai, ninguém me entende, aquele juiz, aquele não sei o quê. Aí no outro dia acontece um milagre, eu ganho uma liminar, alguma coisa. Nossa, eu amo o que eu faço. Ai, que maravilha. Não é? É assim, de glória em glória, de vitória em vitória, de derrota em derrota. Então, vamos assistir para vocês entenderem que empreender na advocacia não é abrir empresa. O empreendedor, ele começa aqui, ó. Ele começa aqui, dentro de você. Você tem que exercer, adquirir essa mentalidade. Para a partir daí, você ir para a parte prática. Porque muitas pessoas vão nas palestras e falam, ah, mas isso tudo é teoria. Mas tem que ter base. Esse edifício tem base embaixo. Ninguém vê, mas ele mantém o prédio em pé. Então, para você empreender, existe uma estatística do Sebrae que nos 2 primeiros anos das empresas, metade abre falência. Por que será? Vamos ver? O velho mundo da advocacia está morrendo, e com ele a advogada que se completava por pouco. O tempo da advocacia sem propósito, sem crescimento e sem valorização chegou ao fim. O mundo mudou, o mercado mudou, e só cresce quem acompanha essa evolução. O que antes parecia suficiente já não funciona mais. Hoje, não basta ser competente, é preciso ser estratégica, ter presença e ter visão. Porque ninguém valoriza quem não se valoriza primeiro. Se prender a uma advocacia sem planejamento, sem clareza de onde quer chegar, é o caminho certo para o cansaço e a frustração. Trabalhar muito e ganhar pouco. Ter a vida cheia e conta vazia. Depender dos outros para ter oportunidades. Será que isso faz sentido para você? A verdade é dura, mas libertadora. A advocacia não recompensa apenas o esforço. Ela recompensa a estratégia. Quem entende isso, cresce. Quem ignora, fica para trás. O mercado está aberto para advogadas que querem mais. Mais reconhecimento, mais crescimento, mais realização. Porém, para chegar lá, você precisa fazer perguntas importantes. Onde quer estar daqui 5 anos? O que estou fazendo hoje para construir esse futuro? Estou de fato no concluir da minha carreira ou só reagindo ao que aparece? O maior risco não é errar. O maior risco é permanecer igual. A advogada que domina o jogo não espera. Se posiciona, aprende e cresce. Decide que não vai ser só mais um mercado, mas será uma referência. Ela não trabalha para os outros, trabalha para si mesma. Constrói uma carreira que faz sentido para a sua vida. O futuro da advocacia já começou. A pergunta é: você está preparada para mudar a sua história? Mentalidade. Pode colocar o próximo, Luísa, por favor? Mentalidade. Aquilo que o homem acredita dentro de si, aquilo ele é. Se você acredita que você é um pobre advogado, você será um pobre advogado, porque todas as suas ações e atitudes vão espelhar aquilo que está dentro de você. Mesmo que você coloque um terno bonito, uma maquiagem bonita e queira parecer uma pessoa que faz diferente, você está acostumado a fazer as mesmas coisas. Então a gente precisa ser antes de ter. O que é ser antes de ter? É você ser o empreendedor como você está agora.
Quer ver? Vamos fazer uma prova? Quem aqui é dono de escritório? Levanta a mão alto. Quem não levantou a mão? Você é empregado seletista? Quem é seletista? Quem é associado? 2 associados. E quem é que advoga? 3. E quem é que advoga para si mesmo? Olha a mentalidade. Quando eu perguntei quem é dono do escritório, 4 pessoas, né? Levantaram as mãos. Por que será que você que não levantou a mão pensou: eu não vou levantar a mão porque eu não tenho escritório físico. Eu não vou levantar a mão porque eu não tenho empregado. Eu não vou levantar a mão porque isso, porque aquilo, porque meu pé dói, a unha está encravada. Se eu te disser, você é um advogado? Advogada? Você tem a OAB? É aquela piadinha, né? Advogado com carteirinha e tudo? Você tem processo? Vamos para a conclusão lógica. Vocês, cada um de nós, somos donos de escritório. Mesmo que seja o escritório de um só. Mesmo que seja um escritório lá dentro da sua casa. Naquele cantinho que você fica pensando: poxa, eu poderia ter um home office, mas não tenho. Ali é o seu escritório. Você é o seu escritório. Escritório não é um CNPJ, gente. É por isso que as pessoas falam, que o mercado está saturado. Porque acha que tem que abrir um CNPJ, tem que ter um escritório físico, tem que ter funcionário. Sabe aquela advocacia quadradinha, antiga, tradicional? Acabou, gente. Nós estamos em outro tempo. Cada um de nós é dono do nosso escritório. Antes de ter um CNPJ, o teu escritório é você, a tua alma, a tua cara, o teu sonho, o teu esforço, a tua vida, a tua esperança de futuro melhor. E nós estamos na era digital. Hoje em dia, gente, escritório físico é só para quem tem cliente que precisa de escritório físico. Por exemplo, previdenciarista. Os velhos gostam de quê? De ir lá no escritório, tomar café e olhar no olho do cliente. Só assim para acreditar, Né? Então, se você for um advogado previdenciarista, você pode começar a pensar num escritório físico, mais híbrido. Porque lembra que hoje a gente pode ter cliente no Brasil inteiro? Você vai pegar cliente só do Distrito Federal? Não, você vai pegar gente de todo canto. E essas pessoas você tem que ter uma estrutura de escritório digital para atender. Desde a hora que a pessoa chega do marketing, até a hora que ela assina o contrato, até a hora que você está prestando serviço e o sucesso do cliente lá no final. Então, eu conheço escritório previdenciarista 100% digital, que o escritório deles físico é um estúdio de gravação. E eles têm colaboradores em todo o Brasil, todo mundo trabalha de home office. Eles usam ferramentas de gestão que eles controlam o que a pessoa está fazendo lá. Que é a mesma ferramenta que eu uso. A gente sabe a hora que a pessoa entrou, a hora que a pessoa saiu, o que ela fez, o que ela não fez, se ela está produzindo, se ela está improdutiva. Você faz a gestão da pessoa à distância. Então, você está vendo como a mentalidade da gente, ela está bem quadradinha dentro de uma caixinha? Você é dona do seu escritório, você também, você é dona. Você é dona do seu escritório, você é dono do seu escritório, você também é. Você é dono, você já é, né? Você é dono do seu escritório, você é dono do seu escritório. Então você tem que sair daqui com essa mentalidade. Você, meu querido, é dono do seu escritório. Você tem que gerir a sua marca pessoal. Se posicionar. As pessoas olham para ele, olham para você, que ela ali é advogada, olha lá a postura dela, a postura dele. Olha como é que ele se porta, como é que ele fala. Olha como é que ele se coloca diante das situações. Olha o que sai da boca dele. Você vai construindo a sua marca pessoal. Então, empreender começa aqui. Os pequenos detalhes. Você entender que você é dono do seu escritório. Hoje só tem uma pessoa nesse escritório. Mas e amanhã? E depois de amanhã?
Ou você quer estar satisfeito? Tem gente que está satisfeito e está assim, e tudo bem. Mas quem quer crescer, quem quer mais, tem que fazer diferente. E tem que pensar diferente. Tem que pensar como estratégia. Não basta saber direito, porque direito, gente, todo mundo sabe. O ChatGPT sabe direito. As IAs sabem direito. Então hoje tem gente que faz petição com IA. Eu também. Eu confio mais em mim. Não é isso. A IA, ela não sabe. Você que vai conduzir. Ela faz o trabalho pesado. Ela faz ali o operacional. Coisa que, se você for fazer, você vai perder o tempo de pensar como é que você vai fazer o teu negócio crescer. Você chega para o ChatGPT, olha, a situação é essa, explica para ele. As provas são essas, eu quero fazer tal ação, eu vou alegar tais e tais questões de preliminar, eu vou suscitar tais e tais questões de mérito, eu quero esse pedido. Jurisprudência a meu favor e tal. Exatamente, para não inventar, pede para o ChatGPT, não quero invenção, que ele inventa, né? E aí ele faz um trabalho duro para você, ele aprende como você fala. Você junta suas petições, olha, eu gosto de falar assim, essa é a minha forma de escrever, essa é a minha forma de argumentar. Eu quero que você aprenda com essa petição como é que eu faço. O ChatGPT, o meu, é o Chico. O Chico sabe o que eu gosto de falar, o que eu não gosto. Tem os robôs e você vai ensinando. Entendeu? E a gente escolheu o nome dele em conjunto. O Chico, porque ele é ágil, ele é porreta, ele não tem mimimi. Ele não tem, sabe, fica enrolando o jogo. Então, enquanto eu tenho o trabalho de estudar o processo, ver o que eu tenho de provas, passar o script para ele que eu quero fazer, e ele faz tudo. Aí ele posta para mim, eu falo, não gostei desse termo aqui. Esse aqui você foi muito superficial, quero que você aprofunde com isso, isso e aquilo. Uma petição que você vai demorar um dia para fazer, você faz em 40 minutos, uma hora. Você ganha tempo para quê? Para fazer o que vai alavancar o teu negócio, que é pensar. O empreendedor, ele pensa mais do que ele trabalha. Porque enquanto ele está lá fazendo a petição do zero, ao juízo, tananã, né? Aí tem que fazer a formatação da petição, tem que corrigir erro ortográfico, né? Erro de concordância. Ele faz isso tudo para você, você ganha tempo. Você não vai largar para o robô fazer, mas ele vai fazer o trabalho de um estagiário que hoje você não tem dinheiro para contratar. Olha aí o escritório de um já bifurcando. E o ChatGPT é bom porque ele não reclama de hora extra, ele não está cansado, né? Ele não pede vale alimentação. Hoje eu estou de atestado médico. Então olha só como é que a nossa mente é que nos limita. Eu não tenho como contratar um advogado associado, mas eu posso ter uma ferramenta de inteligência artificial para dividir o trabalho comigo. Porque a advocacia autônoma, essa que está todo mundo acostumado, que as pessoas acham que não tem o seu próprio escritório, ela vive em cima de mitos. Mito de liberdade. Ah, ninguém é meu chefe. Ah, gente, o grande problema é que quisera a gente tivesse chefe. Porque se a gente tivesse chefe, a gente ia trabalhar das 8 às 18, com 2 horas para o almoço. 18 horas a gente ia bater o ponto, fechar a porta e ir embora. E se você é autônomo, é dono do seu escritório, você não descansa. Você está precisando de mais dinheiro, você tem que fazer o quê? Trabalhar mais. Quando a gente é empregado, é ótimo, está tudo pronto. O chefe pensa em tudo, vem tudo pronto. Advogado associado de grandes escritórios nem fala com o cliente. Já chega o documento, é para você fazer petição inicial, você vai fazer réplica, aí faz o Frankenstein do processo, né? Divide o processo em várias partes. Então você faz a inicial, quando ele vai fazer réplica, ele não fez a inicial, ele vai ter que parar, ele faz só réplica. Ele faz só embargo, apelação. Especial, extraordinário. E as pessoas aprendem as coisas picadas, aquele processo, o verdadeiro Frankenstein, cada um tem uma palavra. Ele escreve erudito, ela escreve mais informal.
Você escreve com humor mais ácido? Eu sou do humor ácido. As petições tem sempre ali, né? Uma entrelinha. E aí, você tem que padronizar. O juiz vai falar, gente, que coxa de retalho é esse processo aqui? Então, nós estamos na época de pensar. É pensando que a gente vai se desenvolver. Então, advocacia autônoma não tem liberdade não, meu irmão. É pior ainda, você é o que mais trabalha. Não tem feriado, tem dia santo, não tem aniversário, tem que trabalhar. Limitação física, você é só um. A gente não consegue abraçar o mundo. Mesmo empreendendo um escritório com 6 advogadas, todas as ferramentas, dia 19 de dezembro de 2024, eu infartei durante uma audiência lá no STF. Você entende que nós somos seres humanos. A gente tem limite físico e mental. A gente adoece. A gente é perecível. E aí o cliente quer saber, quando ele está doente, o cliente está nem aí. Eu quero o meu direito. Eu paguei, você vai trabalhar. Aí você vai lá no judiciário, junto ao atestado médico, que o judiciário fala? Não devolve prazo, não. Advogado não pode ficar grávida, né? Bota outra, né? É assim. Mas é assim, subestabelece. Você já teve despacho assim. Se a doutora não pode advogar, subestabeleça. Ninguém está nem aí pra gente. Então a gente é que tem que cuidar da gente. Então a gente tem que ter mecanismos mentais para a gente poder explorar algo que não nos explore. Foi o vídeo que eu fiz. Tem advogado que está tão preso ali no operacional que não tem tempo para pensar. E adivinha quando isso vai mudar? Nunca. Se você não parar hoje. Para tudo. Identifica o que é urgente, urgentíssimo, que não dá para você parar. Faz. O que dá para esperar, espera. Senta e pensa, senta e planeja, estuda, programa. Limitação financeira. Estou precisando de dinheiro, quero trocar meu carro. Mais cliente, mais trabalho, mais cansaço. Outro dia meu marido falou, você está querendo ganhar dinheiro para quê? Para gastar no hospital? Sério? Teve um dia que meu filho mais novo chegou para mim e falou assim, não sabe. Oi, mãe, que saudade. Ele é todo assim, né, expansivo. Falei, oi, filho. Nossa, mãe, tem 2 dias que eu não te vejo. Eu, como assim? Uai, mãe, quinta e sexta, a gente saiu, a senhora estava dormindo. A senhora chegou, a gente estava dormindo. E eu não senti falta dos meus filhos. Gente, sabe quando o mundo cai, o teto cai na sua cabeça? Meu filho sentiu minha falta, mas eu não senti falta do meu filho. Por que eu não senti falta dele? Porque eu não tive tempo nem de pensar nele. Falei, tem alguma coisa errada. Está errado. Se eu estou me matando aqui é para ele, só que eu estou faltando para ele, então meu filho não precisa de dinheiro, meu filho precisa de mim. E solidão profissional. É você para fazer tudo. Não tem hora que dá vontade de sentar e só chorar e desistir? Mas você tem os grupos lá da doutora Gardene, entra lá no grupo do WhatsApp, né, todo mundo se ajudando, estudando junto. Então, a gente tem que vencer esses mitos. Para a gente transformar a nossa mentalidade. Então, começa de cima para baixo aqui. Porque você é o cabeça. O escritório é você. Vocês acham que Nelson Williams começou grande? Quem que já viu o testemunho do Nelson Williams? Ele começou sozinho. Todo escritório que um dia é grande é um escritório de um só. De um louco que ousa fazer uma advocacia diferente, que ousa sonhar diferente, que ousa utilizar métodos diferentes e vinga. E aí todo mundo fica recalcado aqui embaixo. Olha lá, de jatinho, olha lá, não sei o quê. Mas ele fez diferente. E ninguém vê. Daqui todo mundo vê o palco, mas ninguém vê o corre. Então, todo escritório grande começou um só. O Vanessa também começou na venda do peixe. Exatamente. Então, ele pegou o nicho depois. Exatamente. Então, eu estou vendo aqui, vários escritórios. E você é que coloca limite no teu crescimento.
Porque tem gente que se conforma com uma coisa pequena. Tem gente que tem altos sonhos. Você vai fazer de acordo com aquilo que você sonha. E que aquilo que vai te fazer feliz. Então, empreender, gente, não é CNPJ. Vamos esquecer disso de uma vez por todas. Se você abrir um CNPJ sem mentalidade empreendedora, você vai falir. Porque você vai abrir, você vai ter que pagar contador, você vai ter que pagar imposto. E aí o que já está ruim, adivinha? Pior. Aí a vaca vai pro brejo mesmo e atola. Então, a gente tem que pegar a vaca e tirar ela devagarzinho. Afastar ela do brejo. Limpar a vaca. E quando ela estiver bem, aí sim, sair com ela pro pasto verdejante. Então, se você abrir um CNPJ hoje, com mentalidade de advogado autônomo, de advogado pequeno, eu falo para você agora, não abra. Você vai estar trazendo confusão para a tua cabeça. O que está difícil hoje vai piorar. Então, hoje, pessoas pequenas, quem está começando agora, eu estava ouvindo a sua história, me desculpa te pegar de exemplo. Quando a gente sai, a gente fica perdido mesmo. Eu tenho que conhecer direito material, direito processual. Pensa na sua época lá da faculdade, o que te dava um barato? Eu era daquelas, né? Eu namorei com direito criminal e casei com direito civil. Eu achava que eu ia ser criminalista. Aí vier o civil, fiquei no civil. Aí conheci o milico ali, fui para o militar. Né? Hoje é um ticket mais baixo militar. Né? Honorários mais baixos. Mas é o que paga minhas contas. O resto é lucro. Então, olha só, empreendedor. Você não precisa trabalhar com tudo. Escolhe 2 coisas numa área só. Lembra o que te deu barato lá na faculdade? Que faz teu sangue ferver, você fica animado, você fica alegre, disposto. Investe aí. Comece a estudar. O que as pessoas precisam nessa área. E escolhe 2 ações. Uma mais baratinha, que é a entrada do cliente no seu escritório, para ele te conhecer. Eu fiz aqui um divórcio extrajudicial. É baratinho o divórcio extrajudicial, sem bens, sem filhos, só ali para romper o vínculo conjugal. Só que você vai ser o cara que vai atender tão bem, que depois eles vão casar e aí eles vão divorciar lá na frente. Que outro dia eu vi uma pessoa falando, a doutora Célia Arruda. Célia Arruda, essa semana ela fez o story, ela estava fazendo o 3º divórcio desse cliente. Do mesmo cliente. Por quê? Por que será que ele fez 3? Tipo assim, ele, né, fez a burrada de casar 3 vezes, né? Mas, por que ele fez os 3? Ele podia ter pensado, a doutora Célia tá me dando azar. Ele não pensou isso, né? Eu acho que o problema é a advogada. Mas ele foi lá, por quê? Porque ela atendeu bem. É o meu primeiro cliente, é meu único cliente, eu vou atender ele bem com excelência. Porque eu costumo falar, o seu próximo cliente é o de hoje. Cuida bem do de hoje, que ele vai trazer mais dele, ainda vai trazer os amigos dele, vai te indicar. Eu advogo com a família inteira. Exato. Eu tenho cliente de 15, 20 anos, gente, que tudo que acontece sou eu. Então, é essa mentalidade. O que eu posso trabalhar hoje? E além de 2 ações, trabalhar com algo que não dependa de justiça. Um planejamento. Aquele dinheiro que entra no teu caixa ali na mesma hora. Dinheiro rápido. Sabe como é? Um produto mais barato, uma consultoria. Um parecer, consultoria com parecer. Um dinheiro que entra no seu caixa para você reinvestir. E aí, porque a ação, tem gente que trabalha por isso. Gente, pelo amor de Deus, não caia nessa não, pelo amor de Deus. Outro dia chegou um cliente e falou, doutora, eu pago no final. Eu falei, seu fulano, já imaginou? Você faz um concurso público, aí o senhor entra na polícia militar, aí a polícia militar fala assim, primeiro você vai ter que trabalhar 30 anos, depois do senhor trabalhar os 30 anos, eu vou te pagar o teu salário. Ia ser bom? Ele, é a mesma coisa, senhor. Eu vou trabalhar, ganhando ou perdendo, eu vou trabalhar. E olha, eu não garanto ganho de causa. Mas eu garanto que eu vou fazer tudo para o senhor ganhar. Valorizar o nosso trabalho, valorizar o nosso tempo, gastar tempo com quem não quer te remunerar,
esse não é cliente para você. Então, esquece CNPJ, esquece escritório físico, a não ser que você precise dele. Quantas vezes eu já atendi cliente em sala de OAB? Eu atendi cliente em casa, eu vou na casa do cliente. Até hoje eu tenho meu escritório, mas o cliente fala, eu não posso ir, Vai. eu vou onde ele estiver. Outro dia eu fiz audiência na casa da cliente, ela tem ela estava na cama, sentei do lado dela na cama e fizemos audiência. Você está entendendo? Então, pensar, mentalidade, o que a gente pensa aqui, chega aqui para fora. Ah, é muito abstrato. Não é. Tudo começa com um sonho. Aí de sonho vira um plano, aquele plano você executa e você vive. Tá? Padrão mental adequado, é o que eu estou falando aqui desde sempre. E assumir uma nova identidade profissional. Eu sou um advogado que eu não vou ser autônomo pro resto da minha vida, porque eu não quero ralar o resto da minha vida. E o dia que eu não conseguir trabalhar mais, vou pegar uma... Quem aqui tem paga em INSS? Doutora previdenciarista, você não... Você tá vendo? A gente resolve o problema de todo mundo e não resolve o nosso. Aí fica doente. O juiz não aceita o atestado. Você vai subestabelecer. Lascou. Aí outro advogado pega, fideliza o cliente não volta mais para você. Entendeu? Pode passar, por favor. E a advocacia empreendedora, ela é uma solução para a gente. A gente tem que pensar no nosso escritório como uma empresa, com setores definidos. Mas espera aí, Daniela, você não acabou de falar que eu sou escritório de uma pessoa só? É. Quem faz o financeiro? É eu que, né? Eu. Quem faz os processos? Eu. Quem atende cliente? Eu. Quem faz o contrato? Eu. Quem faz o Instagram? Eu. Quem faz o tráfego pago? Eu. Quem faz a faxina? Eu. Né? Então a gente tem que começar a fazer uma gestão da nossa agenda. Eu tenho dias específicos, tá? Toda terça-feira você não vai me ver em lugar nenhum, porque terça-feira é o meu dia de fazer petição. Revisar a petição. Poucas petições eu faço, a grande maioria são pessoas que fazem para mim, aí vem para eu revisar. Agora tem aqueles casos específicos que eu quero trabalhar neles. E aqueles casos mais altos que o cliente quer que eu trabalhe pessoalmente. Então, terça-feira é meu dia de mexer com petição, com prazo, de cobrar, de corrigir, de fazer revisão. É o dia inteirinho. Por que terça-feira? Porque terça-feira a gente pega os prazos de 5 dias bem ali no meio. Você vai fazendo as contagens, você não perde nenhum prazo de 5 dias fazendo o teu processual na terça-feira. Porque dá certinho. Depois vocês experimentam. Na segunda-feira, eu me dedico para atender cliente. E para pensar em novas estratégias de ações. E estudar. Na quarta-feira, eu vou para o escritório. Quarta-feira no escritório é o dia do marketing. É o dia que eu gravo o vídeo. É o dia que eu faço story. Entre um e outro atendo um cliente ou outro. Esses que gostam de ir lá no escritório. E fico pensando nas campanhas. Qual vai ser a campanha? O que eu vou falar esse mês? Eu tenho uma empresa de marketing que me ajuda. Né? Mas eles não fazem tudo sozinho. A gente faz junto. Aí, na quinta-feira, é só para atender cliente e fazer a gestão do escritório. É a hora que eu sento e que eu vou analisar. E advogado precisa de dado. Quem é que sabe quantos processos tem ativo? Poucos. Quem é que sabe quanto que tem de honorário para receber no futuro? Sabe o valor? Sabe? Quem é que sabe quanto que cada ação custa para você, para o seu escritório? Quem aqui, na hora de falar o valor do seu trabalho para o cliente, faz a conta primeiro para ver se o que você está pedindo realmente vai cobrir toda a operação?
desde ações altamente litigiosas, sabe aquelas que a parte contrária recorre de tudo, acha cabelo em ovo, e faz agravo, e faz embargo. Esse, você tem que ter a conta. Quanto tempo esse processo roda? Vocês sabem quanto tempo o processo seu roda, desde a entrada até o trânsito em julgado? Por que a gente precisa saber disso? Para a gente pensar e bolar estratégia. Porque se eu tenho um processo muito comprido, que eu só vou receber o êxito lá no final, como é que eu vou viver os outros meses? Eu tenho que parar e pensar. Eu preciso pensar, é uma esteira de produtos que a gente chama. Preciso pensar num produto que venda fácil e rápido. Uma consultoria, um planejamento, para entrar o dinheiro, porque tem que entrar dinheiro, gente. Os boletos continuam vencendo. Então, como é que você pensa nisso? Quando você tem dados na tua mão. E para você ter dados, tem que sentar e ir atrás. Quantos processos ativos eu tenho? Quantos clientes inadimplentes eu tenho? Tem gente que deve ter coisa nos seus honorários aí que você nem cobrou. Revisa lá, pega o contrato de honorários, vai lá ver, está faltando? Vamos cobrar. Então, o dono do escritório, você, tem que ter esse tempo. Então, tira um dia da semana para você fazer isso. Mandar mensagem para os teus clientes. Pega aquele cliente que ficou muito legal, muito satisfeito, você fez aquele favor, liga para ele. Por exemplo, você conseguiu uma aposentadoria, marca lá no seu sistema, na sua planilha, com 1 ano do benefício, liga para ele. E aí, seu João, sabia que hoje está fazendo 1 ano que a gente conseguiu sua aposentadoria? Eu lembro que o senhor estava assim, assim, assado, estou ligando para saber como é que o senhor está hoje. Está tudo bem? Como é que está a saúde? Isso ninguém faz, gente. Adivinha? Quem aposenta tem outros amigos na idade de aposentar. Gente, vocês têm que fazer com a doutora. Qual é o seu nome? Com a doutora Thaís. A doutora Thaís me aposentou. Fez 1 ano, ela me ligou. Nossa, ela é porreta demais. Pode ir que com ela você vai resolver. Ó, não precisou nem de fazer propaganda no Instagram. No orgânico. Tá? Multidisciplinariedade. Advogado sozinho, autônomo, faz tudo. A gente não pode fazer tudo, a gente tem que ter foco. É previdenciário, é previdenciário. Tá difícil? Escolhe 2 ações e uma que não dependa do judiciário. Pronto, trabalha só com isso. Você vai ver, vai dar certo. Não queira fazer tudo. Mas o cliente chegou de família, você vai fazer um network aqui, você vai fazer a parceria com outro colega. Que hoje não tem dessa, vou te indicar, o cliente vai embora e o outro não paga nada. Piada engraçada é aquela que todo mundo ri, sabe? Só um ri, tá errado. Então hoje, teu maior tesouro é o cliente. Aí você pega e vai dar o teu cliente de mão beijada pro outro. Ele vincula e nunca mais. Ele vai ficar com aquele lá. Você faz a parceria, mas o cliente é seu. Ele fechou o contrato com o teu escritório. E quem vai trabalhar no processo é a outra doutora lá. E você vai gerenciar. Você não vai pôr a mão na massa. Quem vai pôr na massa é o parceiro. Você já deixa tudo estipulado. E, gente, nada de boca. Advogado tem que ter contrato de parceria. Quem não tiver, me pede que eu mando. Nada de boca. Porque o combinado, né, não sai caro. E o cliente vai ter relacionamento com você. Você só vai passar para colega trabalho. Entendeu? Para você fidelizar o cliente. Então, não adianta a gente querer abraçar o mundo, que a gente não vai abraçar ninguém. E a advocacia digital, gente, é o futuro. Não é o futuro, não, é o presente. Por quê? Porque ela te dá liberdade territorial, te dá liberdade de trabalhar de casa, de trabalhar no escritório. Ela diminui seus custos, você não tem que sair, pegar o carro, gastar gasolina, almoçar fora. Eu tenho escritório físico, eu vou para lá 2 vezes da semana. Você só me encontra lá 4ª e 5ª. Segunda, terça e sexta, eu estou noutra. E a minha sexta-feira é o dia que eu cuido dos cursos, das mentorias. Então eu tenho tempo para tudo. Eu consigo fazer tudo. Então, já que você faz tudo amanhã, senta e estipula o que é melhor para você.
Você tem que ver como é que é seu dia a dia, né? Quais são os seus afazeres. Quem é mãe, tem criança que estuda de tarde, vai se programar para trabalhar de tarde, para de manhã dedicar ao filho. E vai montando a sua agenda. A gestão de agenda, depois de mudar a mentalidade, é o lugar mais importante. Para você ter tempo de fazer tudo, pensar, para você fechar mais contrato e aí sim, isso aí. Agora eu vou precisar do estagiário. Estagiário está pouco, agora eu preciso de um advogado. E aí você vai escalando, um passo de cada vez. Não queira dar todos os passos, você não vai dar conta. É uma coisa de cada vez. Instagram, gente, advogado rico que cresce rápido no Instagram é palco. Gente, não acontece. Não tem milagre. Esses novinhos aí que falam, ai, você vai faturar 1 milhão em um ano. Não vai. Tem gente que mostra plaquinha de faturamento. Eu descobri qual é a pegadinha. A pegadinha é, sabe aquela plaquinha de faturamento de 1K, 2K, 5K? É contrato só fechado. É assim, ó, o cliente vem do marketing e aí você fecha o contrato com ele de qualquer jeito. Aí depois que você fechou, você vai pedir documento. Você vai analisar. Tem cliente que não qualifica para aquela ação. Você vai ter que fazer o quê com o contrato? Rescindir. Não entrou o dinheiro na sua conta. Então, aquelas plaquinhas de faturamento não é dinheiro que entrou e nota que foi emitida, não. É só a ilusão do papel. Não conta inadimplência. Então, gente, não se iluda. E eu fico assim, perplexa de advogado cair nesses contos. Advogada tem que ser um cara desconfiado. Tem que ser um cara curioso. Eu estou nos eventos, eu começo a perguntar, você fez a mentoria tal? Você fez a mentoria? O que você achou? Me conta disso. E eu vou pegando. Então, não acredita no primeiro conto do vigário, não. Investiga. Advogado tem que ser um cara desconfiado. E aí você vai treinando, ó, o seu desconfiômetro. Tem coisa, doutora... Quem aqui advoga há mais tempo, doutor Antônio? Tem coisa que o cliente chega, você já sabe o que é. É ou não é? A gente sente no ar. Não é mágico, é adquirido. Você treina, você treina, você treina. Você atende um, atende dois. Por que advogado engana juiz? Outro dia, o cara fez um advogado de inteligência artificial para fazer uma audiência lá nos Estados Unidos. A juíza pegou no ar. Isso aí não está certo, não. Isso não é advogado, não. Sério. Depois vocês procuram na internet. A juíza, na hora, está querendo enganar quem, gente? Está querendo ensinar o padre, como é que é? O vigário a rezar a missa? O advogado fez uma inteligência artificial para se passar por ele. E na audiência, conversou com e a juíza foi pegando. E chegou falando, não, a gente sabe. Então você tem que treinar isso. O primeiro bobão que chega e fala para você, faz isso, você vai lá e vai fazer? Não. Opa! Então você está na profissão errada. Desconfia primeiro, depois confia. Checa e depois faz. Tá? Atendimento estruturado. Você é a pessoa de um escritório de um só? Hoje, você é autônomo, você é empreendedor, porque você tem essa mentalidade, você começa a estruturar o teu atendimento. Você é um só. Quem faz tráfego pago aqui? Levanta a mão. Ninguém. Porque quando a gente faz tráfego pago, gente, se você fizer um tráfego bom, os clientes vêm, tá? Vem. Aí, tipo assim, sabe quando você joga a rede no mar? Aí vem camarão, vem piaba, vem sardinha. Raramente vem um peixão, né? É assim. Pescar no tráfego pago é assim. Você joga a tarrafa, vem de tudo, vem até lixo. Então, você tem que ter uma estrutura para separar o que é lixo do que não é. Os curiosos, aqueles que querem consultoria de graça, né? Então, você tem que ter um atendimento já estruturado, porque você não vai perder tempo com esse tipo de gente. É o que a gente chama de lead desqualificado. Manda embora. Separa. Separou o que presta, vai fazer o atendimento. Como? Você já sai perguntando, qual que é o seu problema? Não. Ela vai lá falar comigo. Eu estou vendo que ela gosta de usar preto como eu.
coisas douradas, ela usa óculos. Fala, nossa, que óculos bonito, onde você comprou? Ah, esse meu aqui já está meio desgastado, mas eu gostei tanto, me indica a loja que você comprou. Aí começa a ter um relacionamento com ela. Aí ela começa a falar. Aí ela fala, dá um gancho aqui pra mim, porque ela gosta. E eu vou indo na onda dela. Por isso que a gente tem que saber conversar. Você vai desenvolvendo. Se a gente está falando no ambiente virtual, ela me manda um áudio. Eu vou responder ela por mensagem? Não, eu vou mandar outro áudio para ela. Cliente previdenciário, já viu como é que eles escrevem? Como é que é? Eles escrevem errado. E aí você escreve lá uma palavra lá que ele não entende, perdeu o cliente. Ele manda áudio, você vai mandar áudio para ele também. E você vê a linguagem dele, a linguagem mais simples, você vai fazer a mesma linguagem. É um cliente mais esclarecido, você vai entrar no nível dele, para que ele se identifique com você. E aí, depois que você faz essa conexão, porque o primeiro ele já ligou, já foi direto ao assunto, é igual, desculpa gente, sexo sem preliminar. Entendeu? Tem que ter as preliminares. Né? Tem que ter a luzinha meia luz, aquele copinho de vinho, fazer um clima, para que a pessoa te conheça e você conheça com o que você está lidando. Para você até poder oferecer para ele o que ele realmente precisa. Porque quando o cliente vem, tem muitos que não sabem o que eles precisam. E você vai esclarecer isso para ele. Então, você tem que ter processos de atendimento, senão você vai ficar atolado só ali no marketing, no atendimento, aí você não vai, aí fecha o contrato, vem 5 contratos, aí você fica, eu preciso fazer o contrato, mas eu preciso atender. Aí você atende um, vai lá e faz um contrato. Aí você vem e atende o outro, chega no final do dia você está só o caco, o bagaço. Então você tem que ter método de fechamento. E para você fazer isso, tem que parar e pensar. Vamos para o próximo? Modelo de advocacia sustentável e rentável. Tem 3 coisas que você não pode deixar de pensar. Captação e relacionamento. O escritório ele é como um rio. A nascente está aqui. A água vem descendo. Aonde que o rio nasce? No marketing, na captação. Pode ser marketing, tráfego pago? Pode. Não tem dinheiro? Pode ser o orgânico? Pode. Pega o chat GPT e coloca lá, eu sou Daniela, eu tenho 31 anos de advocacia, eu trabalho na área tal e tal, eu tenho essa experiência tal e tal, minha personalidade é tal e tal, e eu estou entrando na advocacia, eu quero agora pegar um público diferente. Faça uma mensagem me apresentando, de forma simples, direta, aí você dá a tonalidade do que você quer. Faz, pega lá seus contatos de WhatsApp, manda pra galera. Sabia que eu peguei a carteirinha do OAB? Você sabia que eu faço? Deve ter gente que não sabe nem que você fez direito, né? Seus contatos lá. Tem alguém que sabe que você não fez direito? Não, muita gente. Que sabe ou que não sabe? Não sabe. Como é que eles vão te contratar se eles não sabem? Então, faz uma mensagem de apresentação, manda pra galera. Gente, olha, fiz a faculdade de Direito, mantive em sigilo porque eu me dediquei aos estudos esses 5 anos. E eu peguei a minha carteira do AB, sangue novo, estou com sangue nos olhos, estou pronto. A sua ação eu vou cuidar do seu direito como se fosse um único. Meu escritório aqui, você não vai ser mais um, você vai ser o cliente. Trata bem, Deus te deu um cliente, trata bem esse um cliente, que ele vai trazer mais e vai voltar. Se anuncia, como é que as pessoas vão te achar se você não fala? A gente tem que falar que é advogado na fila do elevador. Essa semana eu fui fazer o holder, aí chegou, a gente estava esperando o elevador e um senhor com um beijo assim, tatuado. Um beijo feio. E uma senhora do lado dele. Eu achei interessante, né? Aí eu falei, vem cá, a senhora é a dona dessa boca? Aí ela, sou. Ah, tô vendo que a senhora gosta de tatuagem também. Ela tava com o braço tatuado. Depois que eu fiz 60, eu resolvi tatuar. Eu falei, a senhora não tem ciúme dele, não? Não. A gente tá junto há tanto tempo. Tanto vocês não são casados? Não, não. Eu falei, então a senhora vai ter que fazer ou um contrato de namoro com ele, ou a senhora vai ter que fazer aí uma meio estável aí. E comecei. Começou com uma brincadeira. Peguei o beijo no pescoço dele.
A gente tem que perder a timidez. Eu não entreguei a carteirinha, eu não cheguei nele e fiz captação ilegal. Surgiu, no meio do assunto surgiu. Ah, a gente já está junto. Ah, então vocês não são casados? Não. Olha, me entregaram o ouro. Aí sim, aí você entrega o cartão. É assim. Relacionamento. A gente tem que relacionar com o cliente. Quem não gosta de gente, tem que arrumar então alguém que goste. Porque depende muito do perfil. Se você não gosta, se você não tem essa desenvoltura de falar, então você vai ter que trazer para junto de você uma pessoa que tenha esse, ou aprender. Mas tem gente que não sai, sabe aquelas pessoas mais tímidas e tudo? Tem gente que não sai. Então faz parceria com quem sabe. Cada um no seu quadrado. Você atende bem, você vai cuidar do atendimento ao cliente. Você é bom em fazer tese, então você vai cuidar das teses. Porque a gente também tem que se respeitar. Porque às vezes a gente querer fazer uma coisa que é uma agressão pra gente, aí não dá, né? Captação e relacionamento, estruturação de equipe. Não tem equipe hoje? Estruture você. Um dia você é advogado do operacional, você vai fazer só petição. Outro dia você vai ser o cara do marketing. O outro dia você vai ser o cara do financeiro. O outro dia você vai ser o cara do... E coloca as suas skins, já viu no jogo? Vou escolher meu avatar. Escolhe um avatar para cada... Eu tinha uma tia, ela era muito engraçada. De manhã ela arrumava a casa e fazia comida. De manhã você chegava na casa dela, ela só escutava sertaneja. E ela fazia as coisas cantando, berrando. Eu falei, o que você está fazendo? Não, a empregada agora está trabalhando. Aí ela fazia tudo, dava almoço para todo mundo, arrumava a cozinha, tomava um banho, trocava de roupa, ela fazia maquiagem. Agora eu sou a dona da casa. Ela separava as coisas. Começa a separar, já que está só você, para você dar conta de tudo. Porque é assim, o telefone tocou, você atendeu, você estava fazendo prazo, aí você parou, atendeu. E aí, esse prazo está difícil, eu preciso voltar lá. Aí você atende mal, porque você precisa desligar logo. Aí você vem e vai fazer a petição. Aí liga o outro, o fulano descumpriu a medida protetiva. Aí você larga tudo, pega o carro, vai para a delegacia. Aí você fica rodando o dia inteiro. Quando termina o dia, você tem que fazer o prazo em 30 minutos, porque já são 21h39. É só até as 23h59. Aí lascou tudo, aí você não faz nada. Estabeleça prioridades. E gestão financeira inteligente. Com pouco que você tem hoje, Daniela, é pouco. É pouco, mas então vamos andar de acordo com o que os nossos pés alcançam? Fechou um contrato hoje, você vai tirar o teu dinheiro para você viver, para você comer. Você vai separar, mesmo que seja. Ah, eu preciso pagar a internet, eu preciso pagar o ChatGPT, né, que é um investimentão para quem não tem condições de contratar alguém. Vai por mim, eu não vivo sem. Tem cliente, aqueles clientes você está... Ai, se eu responder, eu vou falar. Eu vou perder ele. Eu vou lá no Chico, eu quero mandar. E eu quero falar isso. Faz a mensagem para mim. Gente, perfeito. Perfeita mensagem. Ele diz o que eu quero dizer em palavrões, ele diz de forma educada. Aí eu só copio, colo e mando. Resolvido o meu problema. Então, se vocês podem sair daqui de hoje com contrata. E contrata pelo aplicativo. Se você contratar no computador, você vai contratar por $20. Aí depende do câmbio e você ainda paga o IOF. Se você contratar no aplicativo é R$ 99,90 certinho. Então, na hora de contratar, contrate no aplicativo, no seu celular. Não contrata no computador. Sim, mas você tem que contratar no aplicativo. Sai mais barato, tá? Então, a gente tem que saber quanto que a gente ganha por mês, quanto que a gente gasta por mês. E temos que deixar uma reserva de emergência.
Ah, mas eu não sou uma empresa. Mas você vai trabalhar como se você fosse uma empresa. Você é empresa de uma pessoa só. E na sua empresa, você vai separar o dinheiro para o seu salário, que é o Prolabore. Você vai fazer, hoje tem as fintechs, os bancos digitais, abre uma conta no outro banco digital. Não mistura alhos com bugalhos. O que é da advocacia é da advocacia. O que é seu da pessoa física é seu da pessoa física. Fechou o honorário, o dinheiro vai entrar lá na conta do escritório. É uma conta de pessoa física? É, mas é a conta do escritório. Entrou na conta do escritório, o que é prioridade? Pagar as contas do escritório, para não fechar. Porque às vezes as pessoas acham que é gasto. Não é gasto, é investimento. Se você vê essas questões como um gasto, você não vai gastar, você vai segurar e você não vai crescer, você vai estar sempre limitado. Então, para crescer, você tem que investir. Por isso que tem que mudar a mente. Porque o advogado autônomo acha que contratar um ChatGPT, contratar uma de atendimento, um robô de atendimento, para você fazer uma parte atendimento do robô e depois a parte humanizada. A parte da pescaria, separar o que é lixo e o que não é, o robô faz. E aí vem para você só o que é peixe. Olha o tempo que você economizou. Mas você teve que investir numa ferramenta. Meu robô faz tudo lá para mim. E eu mudo a hora que eu quero. O trem muda, eu vou lá e mudo. E eu não fico perdendo tempo só atendendo quem não quer me pagar. Porque o próprio robô já botou ele lá. Se responder tal coisa, dá tchau. Se responder tal coisa, encaminha para a Defensoria Pública. Inclusive já tem até o endereço. O robô já manda, já está tudo pronto. Olha, eu acho que você deve procurar o seu caso. Como você tem essa questão da hipossuficiência, você vai ser muito bem atendido. Ou na Defensoria Pública, ou nos escritórios da OAB. E vai. Então, tem empreendedor investe, ele não gasta. Você tem que parar de pensar em gastar. Você vai pensar em investir. É igual o cliente quando chega para você, qual o preço dos seus honorários? Olha, meu honorário não tem preço, tem valor. Isso aqui tem preço. Isso aqui é baratinho. Loja de R$1,99. Você deve comprar de R$1,99, de R$2,99, de 5, de 15. Mas sempre vai ser essa lanterninha aqui. Porque ela é fabricada a milhares e milhões. E aí você tem como fazer cotação de preço. Você vende por 5, você vende por 3, vou comprar de 5, não vou comprar de 3, é a mesma lanterna. Advogado não, meu amigo. Advogado não. Você vai comprar um serviço intelectual. Você vai achar advogado que vai cobrar R$500? Você vai achar advogado que vai cobrar só lá no final? Vai. Mas que serviço ele vai prestar para o senhor? Aqui comigo eu garanto. O senhor vai ser cuidado do começo ao final. Não vou deixar sua ação parada. Sabe por quê? Quem pega essas ações para ganhar no final, quem paga no final, o advogado esquece que aquela ação existe. Ele vai trabalhar para quem paga. Simples assim. Nem relógio de trabalho de graça, a gente tem que botar bateria. Tem que carregar, botar lá no carregador. Quanto mais vocês, homens e mulheres de uma profissão de alta relevância social, que a gente aproxima o cidadão à justiça. Apesar dela ter venda, blá, 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 a gente sabe que o cidadão comum não tem acesso. E se não tiver a gente... Então, gente, a nossa profissão é altamente importante. A sociedade não vive sem a gente. Se a gente não estiver aqui, a gente vai virar outra ditadura, aquelas coisas todas que a gente sabe. Se a gente estando aqui falando, se posicionando, já tá ruim pra caramba, imagina o dia que a gente se calar. É assim mesmo, né? O juiz lá é chato, mas é assim mesmo, né? Cara, Sobral o Pinto, se estivesse vivo, né? Eu levei um negócio desse, levanta do túmulo. Ô, povo fraco! Eu sou da época de advogado raiz, advogado forte, vai lá e briga. Não, para dar voz de prisão tem que estar bem certo do que está fazendo, senão paga mico. Então é melhor ficar calado.
tem estratégias e estratégias, né? A gente tem que ser inteligente. Vou passar para o próximo? Então, agora eu quero fazer um momento de reflexão. E para vocês... Vamos ficar de pé todo mundo? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Como é que tá meu horário, Luísa? Tá no horário? Eu vou falar uma coisa aqui. Se já aconteceu com você, você vai sentar. Tá? Aí eu quero que vocês contem. Eu quero que cada um conte, sem trapacear, que aqui é todo mundo colega, quantas vezes você sentou. Vai ter um prêmio. Eu não vou falar que é para quem sentou mais ou quem ficou mais de pé. Então, capricho e seja verdadeiro. Tá? Deixa eu pensar. Você já advogou de graça para parente? Essa é boa demais, né? É? Vamos lá. Quem aqui já perdeu prazo? Falei, nenhum. Gente, eu já perdi prazo? Ninguém nunca perdeu prazo? É aquele pecado lá da mulher lá. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Agora tem prazos e prazos, né? Você perdeu um prazo para apelação, aí pelo amor de Deus, né? Aí não dá, né? Quem aqui já deixou o cliente esperando no WhatsApp porque não conseguiu atender? Quem aqui fechou um contrato de boca e na hora de cobrar os honorários o cliente, deu de costas? Ele ali tá na dúvida. Tá na dúvida. Quem aqui já cobrou para receber no êxito? E perdeu a ação? Isso é dura, né? Advogou pro êxito, perdeu a ação. Vamos lá. Ela 3. Quem fez mais de 3? Quem sentou mais de 3 vezes? Você sentou quantas? 4 vezes. Você? 4. Quem mais? 4 também? Então, os 4, vem aqui pra frente que a gente vai desempatar esse trem aqui agora. Sincero, hein, gente? Sincero. Não vem. Ó a mentalidade. Olha a mentalidade. Vamos trabalhar essa mentalidade. Vamos vigiar, gente, a mente. É na mente que acontece tudo. Tem umas duas, tem que ver a foto dela. É na mente que começa tudo. Dos 3, quem já sentou e chorou e quis desistir? Pode ser eu. Você nunca chorou? Tentou desistir? Você não? Então ela é a ganhadora. Quando você sentar e pensar em desistir, você vai anotar aqui, eu sou capaz, e vai pensar numa estratégia para você melhorar a tua advocacia. E vai lembrar de mim, ter meu telefone aqui atrás, e quando você tiver dificuldade, você me liga e a gente conversa. Raquel, nunca mais. Raquel. Vamos resolver. Entra também lá no grupo da doutora Gardênia, hein? Doutora Gardênia, tem que mostrar esse WhatsApp aí para todo mundo, tá? Então agora a gente vai fazer cura interior. Cadê minhas cartas? Vamos fazer cura interior agora. Que a gente vai fazer um momento de reflexão. A gente vai falar sobre o que impede a gente de crescer. Crenças limitantes. O que é crença limitante? Eu não dou conta, eu sou pequeno, eu sou improvável, é para todo mundo, não é para mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem me ajuda. Ganhar dinheiro Deus não permite, minha religião não permite, quem sabe? É a sua limitação. Eu sou pequena, minha família ninguém vingou. Dinheiro só traz problema. Dinheiro só traz... Tem gente que tem dificuldade de se relacionar com dinheiro, tem gente que tem medo de ganhar dinheiro. Tem culpa. Poxa, mas eu estou ganhando dinheiro, eu estou vivendo bem, e o meu irmão não está lá passando necessidade. Se eu ganhar mais, eu vou pagar mais imposto.
Se eu tirar o dinheiro para pagar um estagiário, eu vou estar gastando. Isso são mentalidades limitantes. Ah, eu não vou porque eu não vou ganhar. Você falou, que eu ouvi. Né? E glória a Deus, você nunca pensou em desistir. Você está vendo como é que isso é bom? É uma bênção. Né? Então a gente tem que trabalhar essa mentalidade. Desmotivação, ai, tá difícil. Ai, porque o judiciário, os juízes, nananana, né? Você já pensou se todo mundo tivesse assim, o pessoal das diretas já, a gente não ia ter hoje em dia eleições diretas? Advogados e advogadas que deram o tapa-cara. Lá no ABCD, lá as fotos em preto e branco, todo mundo na frente de Congresso Nacional. E se todo mundo se acovardar, como é que vai ser? Né? Então a gente tem que parar com essas crenças limitantes. Gente, vocês vão ganhar isso tudo, tá? Vai ter um QR Code aqui no final, que vai ter esse slide e outros materiais. Eu vou passar para vocês algumas planilhas, tá bom? Vou ensinar para vocês como é que calcula o CAC. Alguém sabe o que é CAC? O que é? Ah, é o povo que vai lá tirar, né? CAC é o custo de atendimento ao cliente. Quanto que o teu cliente custa para você? Eu sei quanto cada cliente custa no meu escritório hoje. Que eu tenho a ferramenta, eu uso a DV Box. Lá na DV Box eu tenho, cada processo meu custa para mim hoje R$248. Você dá precificação depois disso. Por isso que tem gente que trabalha. Alguém aqui já trabalhou, já pagou para trabalhar? Já. Você já tentou ir lá no cliente e falar, olha, a gente vai ter. Você já tentou e o cliente falou, não, você contratou comigo e é isso. Eu cobro logo no mês, bora lá. Então, você programou quanto tempo você vai trabalhar naquilo ali? Então a gente precisa de dados, a gente precisa pegar a rédea do nosso negócio, saber quanto que vai entrar no caixa. Você sabe quanto você tem para receber de honorários esse mês? Previsão de caixa? Eu tenho lá minha previsão de caixa. Alguém que tem a previsão de despesa para pagar no mês? Alguém sabe se vai ter caixa para pagar as despesas? O básico, gente, o óbvio tem que ser feito. Se a gente não faz o básico, como é que a gente vai fazer coisa grande? Você vê que você tem que mudar a forma que você pensa? Não é teórico, é prático. É prático. Então, aqui tem algumas perguntas, eu vou distribuir para vocês. Eu vou tirar aqui o microfone. Cada um vai pegar, não vai compartilhar com o coleguinha do lado, vai ler, depois tem que me devolver, tá, gente? Você vai ler e vai pensar nessa pergunta. E vai pensar a resposta, e vai meditar. Tá bom? Qualquer um. Chama a atenção. É só sua, somente sua. Trabalhar mais na nossa mente, no nosso interior, no nosso desenvolvimento individual, pessoal, porque tudo reflete no nosso, tudo que a gente faz, a energia que a gente coloca nas nossas coisas. Foi direto, né? Geralmente é. Eu comecei a pensar nisso, eu já pensei em 10 coisas diferentes na minha cabeça só esse tempo. Chama TDAH. Tamo junto aí. Na mesma turma. Começa a pensar numa coisa e já estou na quinta e já esqueci da primeira. Alguém ficou sem? Ô, Marta, maravilha, ficou sem. Pode. Pronto. Enquanto vocês pensam, vamos falar de quebra de paradigma e novo modelo mental.
Você tem que reconhecer seus padrões de comportamento. Quando acontece, dada a situação, como é que você se comporta? Você foge? Você encara? Você posterga? Você joga para debaixo do pano? Aquelas decisões de anos que você já deveria ter tomado há anos e você ainda não tomou e que está te empacando no mesmo lugar que você está? Tem que tomar decisão. Sabendo que toda escolha tem consequência. Então, cada escolha vai ter consequência. Você pode escolher a consequência que você está disposto a pagar. Se você quer sofrer menos, você vai se expor menos e vai crescer menos. Se você se expõe mais, você tem mais chance de crescer mais e além. Cultivar a mentalidade de abundância. Ai, tá faltando, vamos buscar. Ai, eu não sei, vamos estudar. Ai, eu não dou conta, vou procurar alguém que me ajude. Só não pode ficar debaixo do edredom, esperando o piano cair para você tocar. Não vai cair. E outra coisa, se cair, você fez aula de piano para tocar ele? Não. O que adianta ter um piano se você não sabe tocar? O que adianta ter uma carteirinha se você não sabe usá-la? Perdão. Adotar postura de dono do negócio e não apenas prestador de serviço. É o que eu falo. Cada um aqui é dono do seu escritório. E se eu voltar aqui de novo e alguém falar que não é dono do escritório, vai conversar comigo tete a tete aqui. Porque esse é o início do seu crescimento. Tá? E criar sistemas escaláveis dentro da sua possibilidade. Então, se a gente tem uma conta só para as despesas do escritório, você vai tirar o que é seu, vai pôr aqui. E o que ficar aqui, você vai pagar as despesas. E nem que você separe R$10 todo mês, você vai separar. R$1, R$2, R$10. Se vira, você vai ter que separar alguma coisa, tem que ter alguma prioridade. Quando a gente quer realizar o sonho, a gente não vai até o final. Eu tenho uns vizinhos que eles queriam ir para a Disney e o filho deles frequentava a minha casa. Ai, tia, eu não aguento mais comer miojo com ovo. Mas você só come miojo com ovo? Não, porque minha mãe está guardando dinheiro para a gente ir para a Disney. Passou 1 ano comendo miojo e ovo. Exatamente. Está ruim do jeito que está. Quem aqui está satisfeito com a sua profissão hoje? Exceção. Mas por que será que ela está satisfeita? Como é que será? Qual foi o passo? Qual foi o caminho que ela trilhou? Teve que ser inconfortável, teve que doer, teve que ter sacrifício. Senão vai continuar do jeito que está. Quem não quer correr sacrifício, melhor nem começar. Você vai perder tempo. Estou sendo bem sincera, gente. Eu tenho 31 anos de cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. E a gente tem que se reinventar todo dia nessa época digital, tá? Seu maior obstáculo não está fora, mas está dentro de você. A transformação começa na mente. Você não precisa permanecer refém das suas limitações. A pessoa que mais te atrapalha é aquela que você vê no espelho todo dia na hora que você vai escovar o dente. É ela. Não é o governo, não é a inflação, não é o mercado saturado. É aquela pessoa em que você olha todo dia de frente para o espelho. Esse é o teu maior empecilho. Tá? Pensaram aí? Pensaram aí? Fez sentido as cartinhas que vocês pegaram? Quem aí não fez sentido? Então tá. Quem quer vir aqui compartilhar com a gente o insight que teve? Coragem, irmãos, coragem. Pode vir aqui. Uma boa ideia, a gente compartilha. Coloca a luz aí pra gente. Eu teria que responder. Pode ler. Tá. O que faz mais sentido para você? Ser ou ter? Pode pegar aqui. Desenvolva. Bom, igual você falou, na minha cabeça é mais importante eu ser primeiro. Porque tendo a mentalidade correta, o ter ele vai vir de qualquer forma. Seria basicamente isso. E fez sentido para você? Fez na minha cabeça tudo. Eu acho que
faz um curso lá, te ensina a fazer tráfego pago, babá, mas tu sabe se você tem base para aguentar isso tudo. Eu tenho mentorados que me mostrou o celular, doutor, olha aqui, esse aqui tudo veio tráfego pago. Alguém falou para ele que isenção de imposto de renda estava na moda. Aí ele foi lá e fez o tráfego pago. Veio, não respondeu um. Aqui, doutor, ó, ela rolou assim para mim, ó. Aqui, ó, 2 semanas, não consigo atender, não sei nem como é que começa. E alguém ensinou ela a fazer, ela estava fazendo um curso. Eu falei, como é que é isso? Você gastou dinheiro com a mentoria, você gastou dinheiro com o tráfego pago, gastou dinheiro com um robô de WhatsApp, para chegar e você não atender? Não faz sentido, para agora, para tudo. Você está jogando dinheiro no lixo. É igual você dar uma faca para um bebê. O bebê vai saber manusear a faca sem se cortar? Não vai, ele não tem estrutura. Você tem que criar estrutura. Tem gente que quer ser grande, mas não tem o mínimo para ser grande. Porque a faculdade ensina o direito material, o direito processual que a gente precisa saber. Agora, quem desenvolve não é quem fica preocupado com isso, não. É quem sabe se relacionar, quem sabe pensar e quem sabe alavancar. É isso que é o material, é o ouro de hoje que as pessoas não estão vendo. E quem ficar na velha advocacia vai ficar para trás. E por que eu vim para isso tudo? Porque eu não quero ficar para trás, ainda estou nova. Uma nova senhora, né? Quem mais quer? 3 pessoas, vai, mais um. Ó a mentalidade. E ela já levantou assim, pá. Mentalidade. Já era para ter vindo. Só que eu queria pegar essa bandeira. Boa noite, pessoal. Para quem que eu ainda não dei boa noite, né? Gratidão a você pela oportunidade. Muito difícil, por isso que eu não tive coragem de vir como número 1. Porque olha a pergunta que chegou. Para chegar aonde você almeja, do que precisará abrir mão? Já percebeu? Barbaridade. Não é nada a ver aqui, é comigo. Então, isso aqui é só para mim. Não sei como foi cair ainda, né? Porque ele está sabendo, se for sabe. Mas aqui não é um robôzinho, aqui é um sistema. Nós estamos falando de coisas importantes. Nós criamos um ambiente aqui. Sim, esse ambiente eu batizei como robozinho. Ele está Então o robôzinho tá. sabe? A energia. Então, para chegar aonde você almeja, do que você precisa abrir mão, eu me formei em 94, são 30 anos se eu contar. Verdade. Exato. Que incrível. Então, teria que abrir mão do que eu estou de refém, que seriam objeções, crenças. É como se eu pegasse tudo que eu fiz, que foi uma caminhada incrível, maravilhosa, difícil, penosa, sofrida, dolorosa, e jogar tudo fora. E aí fica como? Vai fazer isso, e fica, e olha... Fica presa no passado. Exatamente. E fica preso no passado, não vive o presente. Exatamente. Tem que abrir mão do passado. O passado tem que ficar como referência. Se a gente não apaga o passado. E o passado ele faz parte de quem a gente é, a nossa essência, as nossas experiências. Então você tem que usar o passado como referência para o futuro. O que deu certo, repita. O que deu errado, faça diferente. Porque se a gente fizer a mesma receita de bolo, a gente vai ter o mesmo bolo. Se a gente quiser colher tomate, não adianta plantar uma semente de milho. Não vai nascer tomate nunca. Você tem que abrir mão da semente de milho. Plantar tomate. Você vai ficar um tempo sem comida, sem milho. Mas aguenta um pouquinho que o tomate cresce. Faz sentido? Faz muito. Então, isso é para você. E ainda mais porque a minha vida toda eu sempre fiquei estudando todo esse tipo de material, e agora essa novidade também, e grande investimento também nessa nova era, que não existia nada na minha época.
E aí é mais coisa, que aí às vezes eu não sei se tudo isso vai agregar mais, ou se é mais isso também que eu vou ter que jogar fora. Mas então, é complexo. Mas fez muito sentido. E tudo que você falou é fantástico. É tudo isso aí mesmo. É porque eu passei por isso também. Eu não sou ET. Cheguei aqui pronta. Não, gente, estava me preparando. E ó, já chorei muito mesmo. Então, assim, essas perguntas são para a gente acordar e para a gente parar e olhar para dentro. Porque na correria do dia a dia a gente não tem tempo de olhar para dentro. A gente mal tem tempo de orar, de ler a Bíblia, de alimentar o espírito. Aí a carne fica fraca e qualquer coisa que acontece a gente já derrete, já chora. Então a gente precisa de olhar para dentro. Tudo começa dentro. É o ser antes de ter. Eu tenho que ser um grande homem, uma grande mulher, para ser um grande advogado, uma grande advogada. A gente não tem como dar o que a gente não tem. Então, se a gente não tem, a gente pode adquirir. E a postura, pelo menos, do advogado. E caminhar com pessoas que caminham nesse mesmo espírito. Porque aí você vai o quê? Se renovando. Não é assim? Um ajuda o outro. Obrigada por compartilhar. Mais um, vamos lá. Vamos perder a oportunidade, não, gente. A oportunidade legal dessa. Vocês já fizeram sustentação oral? Eu fiz uma sustentação oral. Quem conhece o de aulas? Agora para, né? Agora. De aulas assim, a gente tem 20 minutos para. O regimento diz que a gente tem 20 minutos para sustentar. Ele já chega, olha, eu vou diminuir por 10 minutos. Quem for contra, fala aí. Ninguém tem coragem de levantar a mão. Aí chegou uma advogada lá. Excelentíssimo senhor presidente. Aí começou a falar. Aí ele, essa daí dá. Aí ela falou, vamos direto ao assunto? Olha, eu já lancei meu voto no sistema e eu estou negando o provimento ao seu recurso. Aí já deu logo um slap nela, né? Essa menina perdeu o rebolado. Aí ela não sabia o que ela falava. E aí ela ficou, ela assim, sabe quando a pessoa encaramuja? E ele cresceu em cima dela. Cara, eu fiquei uma raiva. Ela se deixou, né? Então, uma oportunidade dessa, gente, é olho no olho, voz firme, ombro ereto, nada de ficar olhando, mexendo assim, parece que tá matando piolho, né? Aprende lá as questões de postura, né? Homem, sei lá, eu sei das mulheres. Uma mãozinha aqui, uma mãozinha aqui, uma mãozinha aqui, né? Mesmo que você não saiba nada, olha para você, sabe tudo aquele cara. Postura, presença, mentalidade. Eu não sou pequeno. Se eu estou aqui com um desembargador, ele é igual a mim, a Bíblia. Ó. A lei fala que não existe subordinação, um maior, outro menor. Eu estou no mesmo nível dele. E se eu tenho 20 minutos para sustentar, eu vou usar meus 20 minutos se eu quiser. E ninguém vai me impedir. Ah, mas aí você vai marcar. Mas com um cara desse, não adianta. Mesmo se você não for marcado, você está... Nossa, só Jesus ali na causa, viu? Então vamos lá, mais um. Vamos, mentalidade. Quem é que está aí se tremendo? Se tremendo? Tremendo um pouco, né? Por dentro. A gente sempre fica quando vai falar em público, mas a gente controla. Então, exato. Segura, tranca e vai. E vai. A minha pergunta foi: como você se sente estando ou se imaginando sem exercer sua profissão? Bom, eu passei por isso quando eu peguei minha OAB. A gente fica realmente, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou voltar a trabalhar no shopping. Não sei o que fazer, não tem cliente, não tem nada. Me sinto incompetente. Pra que eu fui fazer 5 anos de faculdade de Direito? Pra que eu passei na prova? Gastei esse tanto de dinheiro passando essa prova. Tanto que eu gastei. Foi assim, o que me deu uma luz. Foi quando eu me pedi socorro assim a Deus. E apareceu a foto, que eu nem morava em Brasília. Estava assim, em outro estado, em São Paulo. E aí eu fui na OAB perguntar sobre como é que funcionavam as coisas. Eu entrei na advocacia da Ativa. E aí foi assim que eu fui começando, dando um passo de cada vez. Mas assim, é um sentimento de... sem chão. Você não sabe o que fazer.
você investiu tanto naquilo e de repente não consegue nem trabalhar nisso. Então, é isso. Eu quero um que esteja com medo de falar. Quem está com medo de falar agora? Eu vou olhar no outro. Pode ser hoje, Pode? Oh, é assim mesmo. É com medo? Vai com medo mesmo. Sua lâmpada, para você ter iluminações. A minha pergunta é: você prefere ser líder ou ser liderado? Por quê? Vamos lá. Eu já tenho uma resposta. Eu prefiro ser líder. Porque, sendo liderado, eu não tenho como ter o controle do trabalho que eu vou entregar, que o trabalho final que vai ser entregado. E quando eu vejo que pessoas acima de mim estão tendo uma performance que não me agrada ou que não é aquela que eu estou me esforçando para ter, eu fico muito contrariado, eu fico incomodado. Então, eu prefiro ser líder, porque aí eu posso ter mais controle, pelo menos o controle, a gente não tem controle sobre os nossos resultados, mas a gente pode ter controle sobre aquele serviço que a gente vai entregar. Isso. E é isso por isso que eu prefiro ser líder. E tem outra. Quem é liderado vai para onde o líder aponta. Não tem autonomia de vontade. Não é bom a gente ser dono dos nossos próprios destinos? Ninguém mandar na gente. Agora, para ser líder, tem que ter postura de líder. Tem que aprender a ser líder. Né? Então, vamos lá. Próximo. Então, esse momento de reflexão. Eu quero que vocês tenham essa reflexão. Todo mundo leu. Tira uma fotinha aí da cartinha que você recebeu. Eu quero que você medite em casa. E não é só mais... Gente, as pessoas estão muito acostumadas. É mais uma palestra. É mais uma palestra. É mais uma palestra. Tem gente que faz palestra só para ganhar certificado. E sai do mesmo jeito que entrou. Então, não adianta nada você vir com uma palestra como essa e não, pelo menos, se colocar para pensar. Porque não adianta, gente, a perca de tempo. Você podia estar em casa, tomado seu banho, tomado comida, aquela jantinha gostosa, estava ali agora vendo jornal, quem foi o Papa, vendo Netflix. Tem tanta coisa que a gente pode fazer boa. Agora, vir para sair do mesmo jeito que entrou, não faz sentido. A gente tem que dar um basta se a gente quer alcançar coisas maiores. Próximo, vamos caminhando aí para o final. Então, eu queria só falar da imersão presencial que eu tenho do escritório digital lucrativo. Eu ensino a você montar um escritório do zero, escritório digital do zero, até você começar a captar clientes. É uma imersão de um dia. Eu vou ter a primeira turma agora no dia 17 de maio, já abri mais 2 turmas. Então lá eu ensino como digitalizar o escritório, gestão de agenda, os aplicativos essenciais, mostro como funciona, falamos de marketing jurídico, falamos de implantação do comercial. Comercial é o departamento que vai receber o cliente, vai trilhar e vai fechar o contrato, né? Vou ensinar gestão financeira, é um dia inteiro, eu abro a porta do meu escritório, vou abrir a porta da minha advocacia. Então, a gente vai ter 2 turmas, uma no dia 12 de julho e outra no dia 26 de julho. São apenas 6 pessoas, tá? É exclusivo, porque eu entendo que esses shows pirotécnicos vai ter LED, não vai ter música alta, não vai ter show motivacional, porque isso a gente trabalha na emoção das pessoas. Sai daqui, a emoção baixa, acabou, volta pro, né? Então, eu já estou muito velha para essa palhaçada. Por isso que meu perfil é advocacia sem mimimi. Gente, eu não gosto de churumela, não. Tá? Então, eu vou sortear outro. Então, quem tiver interesse, tá? Já tem uma lista de espera. Se você tiver interesse de estar comigo o dia inteiro, eu vou te ensinar tudo do zero. Vai se começar às 9h30 da manhã, termina às 18h30. No final tem champanhe, tem brinde, tem network. Quem sabe a gente sai de lá com parcerias, né, estabelecidas, tá? E eu vou sortear hoje uma vaga. Vou sortear aqui hoje. Já ontem é meu aniversário. Mas é a do dia 26.
6 de julho. Porque a do dia 12 já fechei a lista de espera. Tem gente na lista, na fila. Quem está aqui hoje vai furar a fila. Tá? E é uma imersão que tem um custo. Porque eu não sei se você vê. Quando você advoga de graça para alguém, é o cliente ou não é o mais chato que você tem? É o mais exigente. E o que te paga é o normal, né? Então, tudo tem que custar alguma coisa, tá? Mas o respeito é baixinho, 600 e poucos reais. 600 e poucos reais. Hã? Valor, não é preço, é valor, é investimento. Obrigada. Então, eu vou sortear hoje para vocês agora uma vaga para o dia 26. Quem quer? Maravilha. Então, vamos para o próximo. Então, ó, o caminho está na tua mão. Dei a bola para você. A bola estava aqui no meu pé. Eu acabei de, passar para vocês. Tá? Mudança de mentalidade. Você tem que olhar para dentro de você. E primeira coisa, vê se você tem perfil para ser advogado. Vê se você tem perfil para ser servidor público. Vê se você tem perfil para ser empregado. Porque tem gente que não tem perfil. Agora, se você não tem o perfil e quer ter, então invista em desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Tá? Implementação do sistema tem que ter. Principalmente quem é equipe, quem é sozinho. Para poder dar conta de fazer tudo, para entrar dinheiro no caixa, para então você reinvestir e contratar pessoal para te ajudar. E você vai escalar seu escritório. Contrata estagiário está pouco, entrou mais dinheiro, vamos para um advogado associado. E aí você vai expandindo. Né? E a advocacia é um negócio, gente. Não é porque você tem um escritório digital, você tem um escritório no seu home office, que é de qualquer jeito, não. Você tem que se tornar o dono do seu próprio negócio. Então, o negócio tem que ser rentável, tem que dar dinheiro. Eu faço advocacia por amor. Tá bom. Tem que ser sustentável. E tem que dar liberdade e crescimento. Você pode continuar advogando sozinho ou começar a enxergar a advocacia como um negócio rentável. A escolha é sua. Tem gente que quer continuar assim. Ótimo. Tem nada demais. Agora, se você não quer, você vai ter que fazer diferente. Pode ir para o próximo. E o fechamento. Hoje eu plantei a semente. Será que isso é um solo que a semente vai germinar? A semente está plantada, agora você precisa tomar uma decisão. É isso que eu quero? Eu tenho base para isso? É por isso que eu vou lutar? Então vou me implantar. Pensa e coloca no papel. Coloca no papel realidades, coisas realizáveis. Você não pode falar, eu quero faturar 1 milhão em 2025. Não vai, você está começando agora. Vamos começar com metas alcançáveis. Se você fecha por mês aí 5 mil, então vamos aumentar 10%. Mês que vem eu quero fechar 5 mil. Quanto que dá, gente? 5.500. É só de matemática. Sabe? Metas escaláveis. Sabe por quê? Igual emagrecer. Eu vou emagrecer 20 quilos. No primeiro mês emagrece 1. Desistiu. Eu já fiz muito isso, gente. Aquele regime começa de segunda de manhã e na hora do almoço a gente acaba com ele. Entendeu? Fica só no café da manhã. Tá? E implantar. Determinar, pensar, gerir. Não consegue? Busca conhecimento. Investe. Tira a aranha do bolso. Investe. Escorpião. Quem me segue vê, eu estou sempre em coisa. Eu estou em São Paulo, estou aqui, estou ali, estou acolá. E eu invisto. Por que eu invisto? Para eu ter o que dar também. Porque o direito ele é mutável, ele tem que acompanhar os fatos sociais. A sociedade está mudando, todo mundo tem celular, o pedreiro, a doméstica, o executivo da multinacional, todos têm um celular na mão. E a gente tem que usar isso ao nosso favor.
Próximo. Então, eu vou sortear uma vaga na imersão, vai ser 100% gratuito. Aqui o valor, ó. O valor dessa imersão é R$ 697. E para a turma B do dia 26, tá? Eu tô com lista de espera do dia 26. Então, se você tiver interesse, já pode, nem que você não queira, copia aqui o QR Code, salva aí, depois em casa pensa, tá bom? Eu não sou daquelas, agora Nanã, você tem que comprar e tem um sininho. Não. Se você quiser, compra. Se não quiser, libera. Sem mimimi. Isso, já me marca aí também. Então, todo mundo fez aqui vocês caíram num vídeo meu, né? Agora vocês vão deixar primeiro, vocês vão me seguir. Depois, vocês vão deixar um comentário aí por que você merece ganhar essa vaga. Vamos lá. Pensa aí, vende seu peixe, você é advogado, elabora uma tese aí de 5 livros. Pode ser uma coisa direta, não precisa de ser um livro, não. Precisa chegar lá no dia que você nasceu, que sua mãe teve você, não precisa. Nem eu tô sabendo qual que é, gente. Deixa eu fazer aqui. Eu também vou. Copiar link. Luísa, você quer ser a minha... Como é que é quando o Silvio Santos fazia essas coisas? Tinha o pessoal da conformidade lá, do compliance. Como é que era o nome? Não sei o que lá, associados, que devia estar tudo certo no sorteio. Quem lembra do nome? Você pode recolher para mim? Para ver se está tudo certo, se não teve cambalacho. Como é que era o nome, gente? Não sei, mas eu acho que vai ser os auditores, né? Os auditores. Quem quer ser auditor aqui? Só falta eu achar aqui. Achei. Quem quer ser o auditor aqui? Do sorteio? Pronta. Luísa foi. Você quer ser, doutora? É o sorteio aqui aplicativo, tá? Oi? Tá faltando alguém para entregar, né? Todo mundo já entregou? Mas só vai ganhar quem estiver aqui, né? Não, é quem tá aqui. Quem tá me assistindo aí no Instagram, infelizmente, essa vaga é para quem está aqui. Mas em breve vai ser sua vez. Alô aí para todo mundo. Bom, quem tá faltando? A gente espera, tá? Você fez? Ela é rápida, hein? Já tá com comentário na ponta da língua, né? Essa vaga é específica para o dia 26. Dia 26, tá? Então, assim, se você, dia 26 de julho, não puder, já souber que tem alguma, então eu peço que não participe, para não tirar, né? Mas segue a gente aí, hein? Para não tirar a oportunidade de quem realmente pode ir.
Alguém quer cantar? Cantemos. Ixi, eu não sei mais não. Cantar. Todos os dias quando acordo. Pessoal do Instagram, a gente vai acabar a live agora, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.